Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver direitinho, minúcias, tintim por tintim, o que é essa diferença entre MMC e MDC que tanto confundem a cabecinha de vocês. Nós temos aula de MMC aqui no canal, temos aula de MDC, mas eu resolvi fazer um extra aqui para que vocês resolvam esse problema maligno de uma vez por todas, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, como é que a gente vai aprender isso daqui? Nada melhor do que um exemplo, tá? Gosto muito de explicar com exemplos. Para fazer isso, a gente vai usar os números 8 e 12. E vamos fazer o MMC e o MDC deles para que a gente possa comparar os dois, tá bom? Começando então pelo MMC. Para fazer o MMC, nós precisamos dos múltiplos, porque o MMC é o mínimo múltiplo comum, certo? Então, nós precisamos saber os múltiplos de 8 e precisamos também saber os múltiplos de 12. Os múltiplos de 8 são aqueles números, como eu costumo dizer, da tabuada infinita do 8. Por exemplo, são eles o 8, o 16, o 24, o 32, o 40, toda a tabuada do 8. Mas não acaba lá no 80. Também é o 88, também é o 96, o 800, certo? Essa lista, pessoal, é infinita. Qualquer número multiplicado por 8, o resultado disso é um múltiplo de 8. Então, 1 vezes 8, o resultado é um múltiplo de 8. 256 vezes 8, o resultado é um múltiplo de 8. Ou seja, são infinitos números múltiplos de 8. Qualquer número multiplicado por 8 terá de resultado um múltiplo de 8, certo? E os múltiplos de 12, portanto, são o 12, o 24, o 36, o 48 e assim por diante, né, pessoal? Várias opções aqui. O mínimo múltiplo comum neste caso é aquele múltiplo que é comum entre as duas listas, ou seja, que está nas duas listas e que é o menor possível. Neste caso aqui é o 24, porque ele se repete nas duas listas e ele é o menor número que se repete nas duas listas. Logo, ele é o mínimo múltiplo comum. Tudo bem. Se nós fizéssemos o MDC desses dois números, usando os mesmos números, ficaria da seguinte forma. Lembrando que o MDC é o máximo divisor comum. Nós precisaríamos dos divisores de 8 e dos divisores de 12, certo? Os divisores de 8 são o 1, o 2 e o 4 e o próprio 8. E os divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Como assim, professora? Os divisores são aqueles números que, se eu pegar, por exemplo, o 8 e dividir por eles, o resultado é exato, a divisão é exata. E os divisores de 12 são aqueles números que são capazes, portanto, de dividir o 12 de forma exata. Perceba, pessoal, que neste caso aqui do máximo divisor comum, a gente vai comparar as duas listas e nos perguntar qual número se repete nas duas listas que é o maior possível. Neste caso aqui é o 4, certo? O 4 é o maior número que se repete nas duas listas. Aí nós conseguimos já observar várias diferenças entre o MMC e o MDC. Primeiro, o MMC, nós estamos trabalhando com múltiplos. Logo, estamos trabalhando com números que são maiores ou iguais aos números que nós estamos tratando. O que eu quero dizer com isso? O MMC geralmente é um número igual ou maior do que o número que a gente está comparando, os números que nós estamos comparando. E o MDC
geralmente é um número igual ou menor do que os números que nós estamos comparando. Outra diferença que eu consigo perceber aqui. No mínimo múltiplo comum, a lista que a gente consegue fazer é uma lista gigante, né? Uma lista infinita. E o máximo divisor comum, a lista que a gente consegue fazer é uma lista finita, são números demarcados, delimitados, que são os divisores. Então, a lista é finita. Outra diferença, no mínimo múltiplo comum, nós estamos tentando encontrar o menor número comum às duas listas. E no máximo divisor comum, nós estamos tentando encontrar o maior número comum às duas listas. Certo, pessoal? Até aqui, deu para entender? Existe a diferença de como nós encontramos este MMC e este MDC a partir do procedimento de fatoração. Fica aqui que eu vou te explicar. Vou ainda permanecer com o exemplo que a gente está trabalhando, que é 8 e 12. Se eu fosse fazer o MMC, por fatoração desses números, ficaria assim. O 8 e o 12, traçaria uma reta aqui e faria a fatoração, tá? Não vou fazer aqui porque está na aula de MMC e MDC. Se você não sabe, você corre lá para assistir, tá bom? O MMC, então, entre 8 e 12, a gente terminou a fatoração e vai multiplicar todos os números que a gente dividiu aqui, que fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Perceba que é um número maior do que 8 e 12, certo? E que nós multiplicamos todos os números que nós utilizamos na fatoração, na decomposição entre os números primos. Nós multiplicamos todos os números primos que a gente utilizou. Agora, se eu fosse fazer o MDC do 8 e do 12, eu faria também uma fatoração, que ficaria a mesma coisa, né, pessoal? A fatoração é a mesma. Só que neste caso, eu não vou multiplicar todos os números primos que eu utilizei. Eu vou multiplicar apenas aquele número primo que foi capaz de dividir todas as colunas. Vamos ver como é que fica. Este 2 aqui, o primeiro 2, ele conseguiu dividir o 8 e o 12 simultaneamente? Sim. Então, a gente vai assinalar ele. Este outro 2 aqui, ele conseguiu dividir o 4 e o 6, ou seja, as duas colunas simultaneamente? Sim. Então, nós vamos assinalar ele. E este 2 aqui, conseguiu dividir as duas colunas? Não, ele só conseguiu dividir essa coluna, a outra não. Então, nós não vamos assinalar ele. E este 3, ele conseguiu dividir as duas colunas? Não. Então, nós não vamos assinalar ele. Logo, pessoal, a gente vai utilizar aqui, no caso do MDC, só o 2 vezes 2, que foram os números que nós assinalamos. O resultado disso daqui dando 4. 4 é o MDC entre 8 e 12. Perceba que é um número menor do que os números que nós estamos trabalhando. Então, fica assim, né, pessoal? O MMC de 8 e 12 é 24, é um múltiplo, certo? É um múltiplo tanto de 8 quanto de 12. E o MDC entre 8 e 12 é o 4, certo? É um divisor tanto de 8 quanto de 12. E a diferença para resolver eles aqui, para fazer a fatoração, é essa aqui que eu acabei de te explicar. No primeiro caso, no MMC, nós multiplicamos todos os números que nós usamos. E no segundo caso, a gente só multiplica aqueles números que foram capazes de dividir todas as colunas ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Essa é a diferença, então, do procedimento de encontrar o MMC do MDC. Beleza, professora? Mas o que nos importa realmente aqui,
que é a essência da nossa aula, é saber como é que a gente consegue identificar a diferença do MMC e do MDC nos exercícios, que eu acredito que seja justamente a dificuldade de você que está aí me assistindo. Então, vamos fazer aqui uma comparação prática com exercícios de como a gente consegue identificar o que utilizar em cada caso e nunca mais confundir isso daqui na hora de fazer os seus cálculos, tá bom? Então, vamos fazer uma comparação prática. O nosso primeiro exercício aqui diz o seguinte, pessoal. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagem de 6 unidades. Então, vou escrever assim, ó, os prendedores são de 15 em 15 e os lacinhos são de 6 em 6. Continuando aqui. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos, perceba, a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo, deverá comprar quantas embalagens no total? Pessoal, você tem que imaginar como se você estivesse nessa situação. Você precisa comprar prendedor e lacinho, e eles vêm em quantidades diferentes no pacote, né, na embalagem, mas você precisa da mesma quantidade dos dois. O que você vai fazer? Muito provavelmente você vai ter que comprar mais quantidades de prendedores e de lacinhos até que as quantidades se alinhem, até que a quantidade de 15 em 15 e a quantidade de 6 em 6 cheguem, né, num comum aí. Deu para entender? Perceba então que o seu resultado final ele vai ser maior do que os números que o enunciado te deu. Você vai precisar comprar mais quantidades para conseguir chegar até onde você quer chegar, que é igualar esses números. Tá começando a entender essa atmosfera? Então eu pergunto para você, neste caso, você vai usar MDC ou MMC? Para pensar. Neste caso, pessoal, você vai usar o MMC, certo? Porque você quer a mesma quantidade e esta mesma quantidade ela é grande, ela é maior do que os números que você está tratando. Então, você vai fazer o MMC entre 15 e 6. Fazendo esta fatoração aqui, o resultado será a multiplicação dos números primos que você utilizou. 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 30. Olha lá, um número maior, certo? Do que 15 e 6. Ou seja, você vai precisar de 2 pacotes de prendedores, porque isso daqui daria para você 30 prendedores no total, e vai precisar de 5 pacotes de lacinhos, que daria 30 para você no final. Então, pessoal, o MMC é sempre mais ou menos dessa forma aqui. O molde é mais ou menos sempre igual. Você tem que entender o seu resultado, se vai ser maior ou vai ser menor do que os números que você está tratando. E ele sempre tem essa característica de chegar num ponto que vai igualar, certo? Este é o MMC. Agora, vamos dar uma olhada em como que é a carinha do MDC. Para fazer isso, a gente vai dar uma olhada neste exercício aqui. Em uma confecção, há rolos de malhas com as medidas 120, 180 e 240. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, sem sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Olha só, pessoal, o MDC é super fácil de identificar. Ele é sempre mais ou menos este molde, este modelo. Você quer dividir as coisas, você quer cortar as coisas, você quer agrupar quantidades de forma igual e sempre o máximo possível. Se você bater o olho e sentir isso e entender que é este o esquema aqui, pegar, dividir, cortar, separar,
em quantidades o máximo possível, o maior possível e iguais, a gente está falando de MDC. A gente vai pegar as quantidades que o enunciado determinou para a gente, 120, 180 e 240, e vamos fazer a fatoração. Terminada a fatoração, o que a gente vai fazer? Vai pegar os números que foram capazes de dividir todas as colunas simultaneamente, que neste caso foram este 2, ele dividiu o 120, ele dividiu o 180, ele dividiu o 240, este 2 também conseguiu dividir as 3 colunas, este 2 aqui, ele não conseguiu dividir o 45, então a gente não vai assinalá-lo, este 2 aqui também não conseguiu dividir o 45, este 3 aqui, ele conseguiu dividir o 15, o 45 e o 15, então a gente vai assinalar ele. Este 3 aqui não foi possível, ele não dividiu nem o 5, nem o outro 5. E este 5 aqui, ele também dividiu todas as colunas. Então, fazendo a multiplicação só desses que a gente assinalou, vai ficar assim, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, isso dá pra gente 60, certo, pessoal? Perceba, é um número menor do que esses que a gente está considerando. O que é este 60 que a gente encontrou? Este MDC de 120, 180 e 240 pensado na prática. É o tamanho do pedaço que a gente consegue dividir o tecido de 120, consegue dividir o tecido de 180 e consegue dividir o tecido de 240. É o maior pedaço possível que a gente consegue dividir esses 3 tecidos sem sobrar nada. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você, que você não confunda mais esses 2 danadinhos. Se foi útil, se você curtiu essa aula, curta, certo? E também comente para a prof saber se está funcionando essas aulas aqui que ela está postando no YouTube para você que está assistindo, que é o mais importante de tudo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula e conte comigo!